Isso aqui é o que separa um preenchimento seguro de um preenchimento arriscado. Muita gente ainda acha que preenchimento é só injetar produto, mas o rosto está longe de ser uma das superfícies mais simples. Eu sou a doutora Fabiana Vanicki, médica, dermatologista, especialista em injetáveis e hoje eu quero te mostrar exatamente isso. Porque quando você entende o que existe por trás de um procedimento, você entende também por que técnica, conhecimento anatômico e tecnologia fazem tanta diferença na segurança e no resultado. Uma das coisas que mais me chama atenção é como muita gente ainda enxerga o rosto como uma estrutura reta, como se fosse só pele. Mas na prática, o rosto funciona quase como um mapa tridimensional extremamente delicado, onde cada milímetro muda completamente o comportamento de um procedimento. Quando eu olho para uma face, eu não vejo só a região que o paciente quer tratar. Eu vejo em profundidade. Vejo compartimentos de gordura, vejo áreas de maior risco vascular, vejo regiões de sustentação e vejo como tudo isso conversa durante o movimento facial. E é justamente aí que entra um ponto fundamental. O rosto é altamente vascularizado. Existem muitos vasos importantes passando pela face, muitos deles em regiões onde as pessoas mais fazem preenchimento, como lábios, nariz, olheira, mandíbula e principalmente na região da testa. Esses vasos não estão todos em um mesmo lugar em todas as pessoas. Existem variações anatômicas individuais, ou seja, o caminho vascular pode mudar de paciente para paciente. E é por isso que trabalhar apenas decorando os pontos ou conhecendo a anatomia não é suficiente na prática clínica. Além dos vasos, também existem nervos importantes passando por essas regiões. Dependendo da profundidade ou da área tratada, uma aplicação inadequada pode gerar dor, compressão, irregularidade e complicações que poderiam ser evitadas por uma abordagem mais precisa. E quando eu digo que o rosto é complexo, é porque realmente é. Nós temos camadas diferentes o tempo inteiro. Cada procedimento precisa respeitar exatamente o plano correto. Muita gente acha que o risco está apenas no produto utilizado, mas na maioria das vezes o problema não é o ácido hialurônico em si. O problema é a profundidade errada, o plano errado, excesso de produto, aplicação em áreas de risco sem controle adequado. Porque quando você injeta um produto sem entender exatamente onde está, o procedimento deixa de ser preciso e passa a ser baseado em estimativa. E, sinceramente, o rosto não é uma região onde a margem de erro deveria ser aceitável. Existem áreas extremamente delicadas. A testa, por exemplo, possui uma vascularização muito importante. O nariz também, a região entre os olhos, a olheira. São áreas com poucos milímetros fazem a diferença entre um procedimento seguro e um procedimento potencialmente perigoso. E o mais importante, nem sempre o vaso está onde o atlas anatômico mostra. Na prática clínica, existem variações individuais o tempo inteiro, e é justamente isso que torna a avaliação dinâmica tão importante durante o procedimento. Por isso, eu costumo dizer que trabalhar com injetáveis exige muito mais do que habilidade manual e conhecimento anatômico. E é aí que entra uma tecnologia que mudou completamente a forma como muitos médicos experientes trabalham hoje em dia. Ultrassom facial aplicado à harmonização e aos injetáveis. O ultrassom permite literalmente enxergar o que está acontecendo por baixo da pele em tempo real, e isso muda completamente o nível de precisão durante um procedimento injetável. Com ele, eu consigo visualizar os vasos, identificar a profundidade, entender exatamente em qual camada eu estou trabalhando e analisar estruturas importantes antes mesmo de aplicar qualquer produto. Ou seja, o procedimento deixa de ser baseado apenas em referência anatômica geral e passa a ser guiado por imagem exatamente no rosto do paciente. Isso aumenta o controle, aumenta a previsibilidade e, principalmente, aumenta a segurança. E uma das coisas mais interessantes é que o ultrassom não serve apenas para evitar complicações. Ele também melhora muito a qualidade do resultado estético, porque quando você entende exatamente onde o produto está, você consegue trabalhar mais e com muito mais precisão. Muitas vezes porque o problema de um preenchimento artificial não é nem a quantidade de produto, é o plano inadequado. Um produto colocado superficial demais pode gerar irregularidade. Profundo demais pode perder efeito estrutural, pode gerar peso
tudo depende da anatomia daquela região. Quando usamos ultrassom, conseguimos ajustar isso de uma forma muito mais refinada. E isso faz diferença principalmente em áreas delicadas. Uma coisa muito interessante para mostrar no vídeo é justamente o exame acontecendo. Porque quando o paciente vê o ultrassom em tempo real, ele entende que existe literalmente uma estrutura inteira funcionando por baixo da pele. É possível visualizar vasos pulsando, identificar camadas de gordura, entender a espessura da pele e até localizar produtos antigos que muitas vezes o paciente nem lembra exatamente aonde aplicou. E isso é extremamente importante hoje, porque muitos pacientes chegam já tendo feito procedimentos anteriores. E antes de qualquer nova aplicação, eu preciso entender exatamente o que já existe naquela face. Às vezes encontramos preenchimentos antigos, produtos mal posicionados, áreas de fibrose ou regiões onde simplesmente não é seguro aplicar aquele momento. E o ultrassom ajuda muito nessa tomada de decisão. Além disso, ele também permite acompanhar o procedimento em tempo real, ou seja, eu consigo visualizar a cânula, entender o plano exato da aplicação, confirmar que o produto está sendo depositado onde realmente deveria estar e longe de um vaso. E isso reduz risco, melhora o controle e transforma completamente a previsibilidade do procedimento. É um outro nível de precisão. E aqui entra uma parte muito importante: o rosto não funciona parado. Ele está em movimento o tempo inteiro. Nós sorrimos, mastigamos, piscamos, falamos. Tudo isso muda a dinâmica dos tecidos faciais. E por isso, um bom preenchimento não pode ser pensado apenas na foto estática. Ele precisa funcionar durante o movimento. Precisa respeitar a expressão, dinâmica muscular e comportamento natural daquela face. Quando a aplicação não respeita isso, quando o produto escolhido não respeita isso, o resultado começa a ficar artificial. O rosto perde leveza, perde naturalidade e muitas vezes o problema não é excesso de produto, mas é a falta de integração anatômica entre o produto e a região onde foi injetado. É exatamente por isso que eu falo tanto sobre produto, profundidade, vetores, distribuição adequada, porque não é sobre preencher, é sobre reposicionar, sustentar, integrar aquele produto ao funcionamento natural da face. Isso fica ainda mais importante em pacientes que já possuem perda estrutural importante, flacidez ou alteração de compartimentos de gordura relacionados ao envelhecimento. Hoje existe uma banalização enorme dos injetáveis nas redes sociais. Parece simples, parece rápido, parece só uma injeçãozinha, mas por trás de um procedimento seguro exige muito estudo, muito treinamento, muita responsabilidade médica, porque nós estamos trabalhando em uma região altamente vascularizada, extremamente dinâmica e cheia de estruturas nobres. Não existe espaço para improviso quando falamos da face. E eu acho importante falar isso porque o paciente também precisa entender o valor da segurança. Às vezes as pessoas olham apenas o preço, a quantidade de seringas ou a tendência estética e esquecem de que analisar o mais importante, quem está realizando o procedimento e como. Ter conhecimento anatômico profundo não é diferencial, é obrigação. É utilizar ferramentas que aumentam a segurança e a precisão, como o ultrassom, mostra uma preocupação muito maior com a qualidade técnica, a previsibilidade e a segurança. E isso faz diferença, não apenas para evitar complicações, mas também para alcançar resultados mais naturais, mais elegantes e mais harmônicos. O que eu vejo hoje na dermatologia estética é uma mudança muito importante de mentalidade. Cada vez mais saímos de uma abordagem baseada apenas em produto e caminhamos para uma abordagem baseada em anatomia, diagnóstico e imagem. E, sinceramente, eu acredito que esse é o futuro dos injetáveis. Procedimentos cada vez mais individualizados, mais precisos e mais guiados por informação real do paciente, não apenas por um protocolo pronto. Porque cada rosto é único, cada anatomia é única. Cada vascularização é única. Quanto mais personalizada for essa análise, maior tende a ser a segurança e a naturalidade do resultado. No final, um bom preenchimento não é aquele que chama atenção, é aquele que respeita a anatomia, preserva a identidade, melhora o rosto sem parecer artificial e que ninguém percebe. E isso só acontece quando existe critério, conhecimento e tecnologia trabalhando juntos. Se esse conteúdo faz sentido para você, curta, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. E me conta aqui nos comentários
Você já sabia que hoje é possível fazer um preenchimento guiado por ultrassom em tempo real?